aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando o Stormer semanal, dia 2 de abril de 2023, são 17 horas e 30 minutos. Vamos dar uma sobrevoada. O que está acontecendo no mercado americano, o que está acontecendo em criptomoedas, universo criptos. Vamos olhar mercado de bolsa brasileira e quais são os principais ativos que chamam atenção para a semana que está iniciando. Vamos lá? Então vamos começar imediatamente olhando aqui mercados americanos. A gente vê que é Nasdaq trabalhando em tendência de alta com o objetivo de voltar para o topo lá em 380 dólares. Fizemos um duplo fundo, rompemos a massa de duplo fundo, agora estamos em topos e fundos ascendentes num gráfico semanal na Nasdaq. O dinheiro americano, que antes estava indo para a taxa de juros americana que estava subindo, começou a sair da taxa de juros, porque já não vai ter uma alta tão expressiva assim na taxa de juros daqui para frente, e começar a voltar para renda variável, voltar para universo de criptos e voltar para emergentes. A gente olha para o SPY, em ótima tendência de alta, topos e fundos ascendentes, canal de alta lindo, inequívoco, entregando, inclusive, há 2 semanas atrás, uma ótima compra dentro do SPY, com o objetivo de voltar para o topo histórico, que está em 431, e estamos indo naquela direção sem grandes resistências daqui para frente. Vamos olhar agora o mercado brasileiro. Tá? E isso não está acontecendo no mercado brasileiro. A gente chega aqui dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal. São topos e fundos descendentes. Topo, fundo, topo, fundo. Mas nós chegamos lá, galera. A gente tinha conversado no final de dezembro que meu objetivo era para Ibovespa atingir a região em torno de 90 mil pontos próximo do dia 29 de março. 29 de março foi semana passada e eu entendo que aqui o mercado tem uma boa possibilidade de ter construído um fundo intermediário. Eu não estou dizendo fundo do ano, mas se vocês olharem meu vídeo pré e pós-fixados, meu objetivo realmente era 29 de março a gente formar algum tipo de fundo intermediário para depois fazer um movimento de repique. Esse movimento de repique teria como alvo atingir a região de 113, 114 mil pontos, para somente então, depois disso, nós voltarmos a iniciar o nosso movimento de tendência de baixa e buscar a região de 92 mil pontos, que é o meu alvo final. Isso tudo por quê? Isso tudo porque a gente está produzindo realmente movimentos que fazem esse tipo de movimentação aqui, que são 65 dias numa direção, e depois faz um movimento de virada de 75 dias na direção oposta, depois mais um movimento de virada de 80 dias na direção contrária. Então são movimentos em 3 tempos. Se a gente pega daqui até aqui, a gente já tem os 65 dias, 60 dias na direção de queda e agora estaremos iniciando um ciclo provável de 70 dias de direção de alta, tá? O que entregaria para nós, especialmente se a gente pegar a movimentação dessa queda aqui para baixo, a gente vê que a gente quase cumpre os 100% esperados e agora estamos mirando um alvo que seria basicamente toda essa movimentação aqui para cima, a partir do ponto que rompeu, o que sim, poderia inclusive levar nossa bolsa para cá. Acho pouco provável que a gente chegue em 122. Meu alvo mais específico é 115 mil pontos nas próximas semanas, nos próximos 70 dias, podemos por assim dizer. O dólar futuro segue numa pressão vendedora, se aproximando, é bem verdade, da zona de suporte, o suporte estabelecido em 5,04. Eu não sei se esse suporte vai conseguir resistir tamanha pressão de venda que está acontecendo dentro do dólar. Particularmente falando, para nós é muito bom que o dólar esteja abaixo, porque isso reduz um pouco a nossa expectativa de inflação. Lá fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a gente vê que os núcleos de inflação já estão invertendo. Já está começando a acontecer um certo recuo na inflação lá fora. Bem verdade que, infelizmente, essa semana, na verdade, hoje, os árabes disseram que eles estão cortando em 1 milhão de barris por dia a produção de petróleo, e isso é um certo combustível na inflação. Isso faz com que o preço do barril de petróleo suba. Preço do barril de petróleo subindo instantaneamente dificulta a possibilidade de reduzir a taxa de juros dos principais bancos centrais. E isso é digamos assim, um inimigo na trincheira que vai ter que ser enfrentado nessa semana que está iniciando aí. Bom, vamos olhar especificamente aqui alguns ativos que me chamam a atenção para a bolsa neste momento. Tem alguns ativos que já começam a operar dentro de tendência de alta e, portanto, já ficam atraentes. De cara, Log N3 está em topos e fundos ascendentes, fez um movimento de ruptura de um topo anterior, que era esse topo aqui, faz um pullback e forma um sidebar. Eu gosto muito desse gráfico, é uma tendência de alta boa, são topos e fundos ascendentes num prazo mais longo. O gráfico é mais resiliente que o Bovespa, está mais forte que o Bovespa, está em tendência de alta, faz um sidebar. Então, quando a gente olha em sidebar numa tendência de alta, a gente sabe exatamente o que a gente deve estar procurando aqui trabalhar. Além da Log N3, nós temos um ativo que me chama muito a atenção, que é a Prio 3. Não é a época do ano apropriada para esse papel, é bem verdade, a gente sabe que a Prio 3
costuma subir mais fortemente em outubro e faz topos usualmente nesse período de março. Mas o fato é que a gente tem realmente um suporte estabelecido, um 1, 2, 3 de compra, com o estocástico sendo sobrevendido dentro de um enorme canal de alta que a gente tem no gráfico semanal da Prio 3. Por isso eu estou muito atento aqui a uma ruptura eventual dessa região, que poderia me entregar um alvo em torno de 30% para cima. Além da Prio 3, a gente tem Home 3, que segue a sua tendência de alta, segue seus topos de fundos ascendentes, e no meu entendimento segue com o objetivo de voltar aqui. Tá? Então a gente tem ainda um movimento para chegar no alvo final de quase 65%. Criou 1, 2, 3 de compra na semana passada e eu estou muito atento à ruptura da máxima da semana passada com um ponto para de tomar de posição minha, meu stop ficando imediatamente abaixo da mínima da semana anterior. E meu alvo, bom, cara, meu alvo é lá em cima, meu alvo é 31, 31, 84. Além da Home 3, a gente tem a São Martin. São Martin inicia um belo movimento, fez aqui um corte de linha de tendência de baixa, fez o recuo até a Bison, rompeu a máxima da Bison e agora, para mim, São Martin inicia um pivô de alta. Esse pivô de alta, se a gente fosse trabalhar com ele exclusivamente como um pivô, só ele por si já daria um alvo 35,51, mas óbvio, teria que romper na 28,83, que coisa que ainda não aconteceu. Mas sim, eu estou olhando para São Martinho com intenção de compra nas próximas semanas ou nos próximos dias, se acontecer qualquer tipo de recuo. Entrou muita pressão de compra no setor de elétrico e no setor... Dois setores ganharam muita compra, setor elétrico e setor de siderurgia. O setor elétrico, a gente viu que a CEMIG deu uma pancada nesse canal de alta aqui e agora deve voltar para o topo anterior aqui observado lá em 13,80. Só que agora eu não consigo comprar nesse ponto, já ultrapassou muito o ponto ideal de entrada, então o CEMIG, apesar de estar mais forte que todo o resto do setor, eu não consigo tomar. Ainda dentro desse setor tem a Copel, que está muito linda, formando um 2, 3 de compra em cima da média móvel de 80, estocástico grande sobrevendido, formando inclusive uma reversão positiva. Então aqui eu estou muito atento à ruptura de R$ 7,10 dentro da Copel. Meu alvo é relativamente longo e meu stop é relativamente curto para o movimento esperado. Além da Copel tem a LET6. Uau, LET6 em cima desse longo canal de alta que a gente consegue desenhar aqui. É um canal bem interessante, um canal que já vem sendo respeitado há um bom tempo, tocando essa zona de suporte aqui, com uma movimentação como essa aqui que foi construída. A LET6 tem sim um potencial bastante interessante. O recuo que ela acontece, que ela produz geralmente é de 38%. Essa queda aqui foi de 40%. E depois disso, movimentos de alta muito importantes, de alta de até 70%, acabam sendo cumpridas nesse ativo que é a LET6. Por isso eu estou olhando para ela com atenção, junto com a NBR3 também dentro desse setor, que está em seu topo histórico, sendo um dos papéis mais fortes do setor de energia do país. A NBR3 forma um possível mastro-bandeira. Eu estou atento aqui à ruptura de 22,49. Se acontecer, eu vou ficar atento. Meu stop ficará abaixo de 21,50 e vai ser um movimento bem atraente na minha compreensão. Ainda dentro dos papéis que estão bonitos e que estão me atraindo, RANI3. Uau, RANI3, a gente conhece esse padrão aqui como uma xícara e alça. Uma xícara e alça que será rompida na região de 8,81. Por isso, se RANI3 romper essa região, eu sou obrigado a pensar em tomar posições nela, meu stop ficando abaixo de 7,98. Esses foram os principais ativos que me chamaram a atenção para a semana que está iniciando no mercado de renda variável brasileiro. Os outros até estão em cima de zonas de suporte, em cima de retângulos, em cima de suportes dos retângulos prévios, como por exemplo BRML3, mas eu entendo que essa entrada aqui não é tão atraente quanto as anteriores, porque os outros papéis já estão em tendência de alta, enquanto que esse aqui ainda não encontra-se em tendência de alta. Muito bem. Tem um aqui que pode ser útil para alguns amigos, BRAP4, já que a gente viu que o setor de siderurgia está ganhando força. BRAP4 está em cima de uma zona de média móvel de 80, estocástico sendo sobrevendido, assim como a CEMIG3 também fazendo um sinal bem bonitinho de reversão de tendência com uma tendência de alta, para tentar eventualmente voltar para esse topo aqui em cima em 8,42. CEMIG3 dentro do setor de siderurgia, junto com a própria siderurgia nacional, muito interessantes, formando possíveis pivôs e possíveis reversões de prazo mais longo. A China, mostrando um PMI melhor do que o esperado, contribui para a alta compradora no setor de siderúrgica. A própria Gerdau em si, que não é um gráfico que eu gosto muito, admito que tocando essa média móvel de 80, formando esse 1, 2, 3, fica atraente nesse momento.
Com isso eu dou uma rápida olhada nos principais ativos que estão acontecendo em bolsa e que estão me chamando a atenção para a semana que está iniciando. E eu vou dar uma olhada agora nas criptomoedas. O universo de criptomoedas segue ainda em tendência de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico semanal e da forma como eu entendo, BTC ainda quer buscar a região de 47 mil dólares o mais breve possível. As 2 últimas semanas foram de lateralizações, fizemos 2 barrinhas bem estreitas. Lembre-se que essa barra aqui é uma barra que recebe o nome de Gênesis, ela inicia um ciclo de alta muito potente. Essas 2 barras são barras de contração de volatilidade para preparar para uma expansão. Por isso, a ruptura da máxima dessa semana que passou para mim vai ser um forte indicativo de que a retomada da alta iniciou e eu teria que estar agressivamente tomando mais posições em BTC. No universo de criptos, o dinheiro está voltando, sim, voltando lentamente, aos pouquinhos, mas está voltando mais para o BTC e para o Ethereum do que para as altcoins. Portanto, a dominância do BTC está crescendo sobre todas as outras criptomoedas e eu, neste momento, estou olhando mais para BTC e Ethereum do que para as criptos menores. O BTC continua no gráfico diário, ainda em cima deste enorme retângulo. Eu estou esperando que ele consiga romper essa região, para que então sim eu possa fazer alguma coisa mais importante dentro deste ativo. Já o Ethereum contra dólar Tether, trabalha nessa movimentação que os senhores estão vendo aqui. Também é uma tendência de alta, também são topos e fundos ascendentes. Tem uma média móvel de 80 incomodando na região de 1.880 dólares. Está sendo difícil para o Ethereum romper essa região de fato. Mas já são 2 semanas em que ele vem heroicamente resistindo a qualquer tentativa de venda que role nele. O pessoal entra batendo e ele resiste. O pessoal entra batendo e ele resiste. O pessoal entra batendo e ele resiste. Vai chegar um momento em que os vendedores vão desistir de segurar 1.860 dólares. E aí sim, quando a gente olha aqui para o lado esquerdo do gráfico, a gente não vê nenhum tipo de resistência mais importante no lado esquerdo aqui do gráfico, excetuando a região dos 3.000 dólares. Na verdade, se o mercado conseguir romper 1.860, é caminho relativamente livre até 3.000 dólares, por isso que eu estou atento aqui, muito atento em relação ao Ethereum contra o dólar Tether. A gente tem alguns outros ativos que eventualmente aparentam estar reunindo forças, mas que não estão tão potentes quanto o BTC e quanto o dólar Tether, quanto o Ethereum, melhor dizendo, basicamente porque de fato o dinheiro está entrando nas criptomoedas maiores. Eu olho para atenção com o Matic, que ainda está em cima dessa média móvel, estocástico entra na região de suporte, fez candle de suporte em região de 1,01, 1 dólar está servindo como suporte importante ao Matic, eu ainda entendo que esse ativo está dentro desse canal de alta, mirando a região de 2,88 ao longo deste ano que está evoluindo. A gente tem a VAX torna a tocar a média móvel de 80 como suporte, está sentindo fortemente a resistência em 17,99 dólares, 18 dólares como resistência. Se nós conseguirmos romper essa região, caminho relativamente livre até 21,80, o que seria uma alta expressiva de quase 20% em poucos dias. Então estou olhando para a VAX, para a Matic, um pouco mais observando do que fazendo coisas. MDX está neste gráfico que vocês estão vendo aqui, no gráfico semanal, não está atraindo grandes coisas por enquanto. E a gente tem Solana contra dólar Tether, também trabalhando aqui numa tendência lateralizada, um pouco mais fraco do que tanto o BTC quanto o Ethereum. E tem uma que o pessoal está olhando muito, que é a GIX, Singularity contra, vou botar aqui a GIX contra a BUSD, porque tem mais base. A GIX BUSD, a GIX BUSD tem mais base e a gente também segue no mesmo ciclo lateralizado que a Solana e outros ativos menores estão cumprindo nesse momento, sem conseguir realmente romper a região de 0,60. Se nós rompermos 0,60 dólares, bom, aí o cenário liberta a GIX para movimentos muito mais amplos, potentes. Inclusive, eu trabalharia aqui com o conceito de pegar toda essa amplitude aqui para cima, largando um alvo imediato para a GIX lá em 6 dólares, cara. 6,67 se romper essa região de resistência que está construída aqui em 0,60 centavos. Então sim, a gente tem que ficar muito atento aqui para essa ruptura e não comer mosca se acontecer essa eventual largada. Mas é óbvio que isso vai depender do estilo de cada um de vocês e da forma como cada um de vocês observa o mercado, até porque isso aqui eu estou apenas colocando a forma como eu estou lendo e a forma como eu observo todos os cenários atuais. Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha sido útil para todos os amigos, que a gente tenha conseguido trazer algum pensamento em cima do mercado para vocês. E nós nos veremos, se Deus quiser,
ao longo da semana o Storm Relâmpago, que vai mudar um pouquinho. Os Storm Relâmpagos a partir da semana que vem serão gravados, e eu vou apresentar eles como gravados a partir das 8h40 para vocês, tendo gravado eles na noite anterior, e vou produzir algumas pequenas mudanças ao longo dessas próximas 2 semanas. Mas não se preocupem, vai ser tudo para melhor. Um forte abraço para vocês, tudo de bom, paz, saúde e prosperidade nessa semana. Abração.